A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Keiler. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para a sua meditação, que está em Jeremias capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Meus amados irmãos, Deus disse ao profeta Jeremias: Levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. E disse Jeremias: Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Jeremias capítulo 18, do 2 ao 4. Meus amados irmãos, este é um dos textos mais sugestivos da Bíblia. O profeta é chamado não para pregar um sermão, mas para fazer o sermão. Ele desce à casa do oleiro para ver como este molda o barro informe e faz dele um vaso belo, útil e precioso. Esse importante relato nos ensina grandiosas lições espirituais. Vejamos. Em primeiro ponto da nossa observação, Deus não desiste de trabalhar em nossa vida. Jeremias capítulo 18, do 1 ao 4. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, ele vai à casa do oleiro não para levar uma mensagem, mas para receber uma mensagem. Ali, ele viu o trabalho cotidiano de um oleiro que se entrega à tarefa de moldar vasos. O oleiro apanha o barro informe e amorfo e dá a ele uma forma única e singular. Quando o vaso se estraga em suas mãos, ele não joga o barro fora. Antes, ele molda-o de novo e faz dele um novo vaso. Assim Deus faz com a sua vida. Ele não desiste de você. Ele não abdica do direito que tem de trabalhar em sua vida. Somos muito preciosos para Deus, para Ele nos descartar como se descarta algo sem valor. Somos como barro nas mãos do divino oleiro, meus amados. Ele nunca desiste de nos moldar a imagem do seu Filho. Mesmo quando o vaso se lhe estraga nas mãos, ele não desiste. Ele pega o barro e o amassa e pressiona, estica e comprime. O trabalho de criação é reiniciado hábil e pacientemente. Meus amados irmãos, Deus não joga fora o vaso que foi danificado. Assim diz a palavra: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Jeremias 18, 6. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Ele nos dá uma segunda chance. Esse processo não é indolor, mas seu resultado é glorioso. Deus amolece o barro e faz dele um vaso. O oleiro dá não apenas forma ao vaso, mas também utilidade. Normalmente, meus amados irmãos, fazemos distinção entre o que é útil e o que é belo, entre o necessário e o elegante. Um vaso é sempre útil. Ele é moldado para ser usado com um propósito. Um vaso, para ser útil, precisa estar limpo e sem rachaduras. Um vaso é usado para ornamentar e para transportar algum conteúdo. Como os vasos de honra, refletimos a glória do nosso Deus e transportamos um senso real da sua presença. Assim como cada vaso é uma obra de arte singular, somos também obras-primas do Criador, meus amados. Não há ser humano que não seja útil e não tenha o seu papel dentro do propósito divino. Não há ser humano que não seja único, dotado de linhas, cores e formas totalmente distintas de qualquer outro. Deus não faz vasos em séries, cada vaso é singular. Em segundo ponto da nossa observação, Deus trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós. Meus amados irmãos, um vaso é feito para um propósito. Ele sempre tem uma utilidade. Um vaso defeituoso, com rachaduras ou trincamentos, não pode cumprir o propósito para qual foi criado. O oleiro pacientemente tornou a fazer do vaso estragado outro vaso, um vaso novo. Assim Deus faz com você. Antes de usar sua vida, Ele trabalha em sua vida. Deus está mais interessado em que você é do que no que você faz.
Caráter é mais importante do que desempenho. Vida precede ministério. Antes de Deus trabalhar por meio de você, Ele trabalha em você. O olheiro, meus amados irmãos, não dá apenas utilidade ao vaso, mas também beleza. A peça de barro é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno e vitrificada. Um vaso é um dos itens mais funcionais que existem e também um dos mais belos. Nós somos feitura de Deus. Ele não apenas nos criou, mas também está nos modelando e transformando à imagem de Cristo. Deus está trabalhando em nós e nos refinando até que a beleza de Cristo seja vista em nós. As digitais de Deus, meus amados, estão estampadas nesse vaso. A glória do vaso não está em seu material. Ele é de barro, mas o que tem dentro desse vaso é que lhe dá beleza e também valor. O apóstolo Paulo, ele escreve: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4:7. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, Deus não faz reparos no vaso velho. Ele faz um vaso novo. A vida cristã não é apenas aplicar uma fina camada de verniz ético nas rachaduras do nosso caráter. A obra de Deus em nós não é uma reforma da estrutura do velho homem. Deus modela o barro e faz dele um novo vaso. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nascemos de novo do alto, de cima, do Espírito Santo. Temos um novo nome, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Em quarto lugar, meus amados irmãos, Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme a sua soberana vontade. Meus amados irmãos, o oleiro faz um vaso novo conforme lhe apraz. Não é o barro que determina o oleiro a forma e o propósito para qual ele é criado. O oleiro é soberano sobre o barro. O oleiro é livre para fazer do barro o vaso que deseja. O apóstolo Paulo pergunta: mas quem és tu, ó homem, para que argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Romanos capítulo 9, versículo 20. Não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Em quinto e último lugar, meus amados irmãos, Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Como olheiro, Deus não faz um vaso de pedra, meus amados, pois este resiste a ser moldado. Deus não trabalha com areia, pois esta não tem liga. Deus não lida com lama, pois essa apenas suja as mãos do olheiro. Deus molda o vaso de barro. Este tem liga e se submete à modelagem que o olheiro deseja. Depois, esse vaso é levado ao forno. Mas o mais interessante, meus amados, o forno não o destrói, mas o torna sólido e útil. Em seguida, meus amados, o vaso é destinado ao uso para qual foi feito. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Devemos ser vasos preciosos, limpos e úteis. Somos vasos de honra e preparados para toda boa obra. Devemos ser vasos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos que em si mesmos têm pouco valor, porém somos vasos que transportam um tesouro de valor inestimável. Bendito o oleiro que nos fez do barro e para nos salvar entrou no barro, encarnou-se e habitou-se entre nós, para fazer de nós vasos de honra, úteis para toda e boa obra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A paz do Senhor Jesus.